Você sabia que algumas das maiores fortunas da história não estão nas mãos de bilionários modernos, mas foram registradas nas páginas da Bíblia? Esses homens não apenas acumularam riquezas imensuráveis, mas também deixaram legados que atravessaram séculos, marcando suas épocas com poder, fé e sabedoria divina. Imagine riquezas tão imensas que não cabem em cofres ou tesouros. Homens tão poderosos que suas histórias ecoam até hoje. Você está prestes a descobrir as fortunas mais lendárias das Escrituras, e uma delas vai mudar a forma como você enxerga a riqueza para sempre. Hoje, vamos revelar os 10 homens mais ricos da Bíblia, e cada um deles tem uma história surpreendente por trás de sua fortuna. E acredite, o último nome dessa lista é tão rico que vai superar tudo o que você já imaginou sobre riqueza. Fique até o final para descobrir como ele conquistou o título de homem mais rico das Escrituras e o que fez com tanto poder. 10º, Ló, o homem rico em escolhas difíceis. Ló, sobrinho de Abraão, era um homem rico em gado, servos e bens materiais, como descrito em Gênesis 13. Sua prosperidade era tão grande que ele e Abraão precisaram se separar, pois suas posses tornaram impossível que vivessem juntos na mesma terra. Ló escolheu se mudar para as férteis planícies próximas a Sodoma e Gomorra. Uma decisão que, embora estratégica do ponto de vista material, trouxe consequências espirituais e morais. Mesmo sendo abençoado com riquezas, Ló enfrentou escolhas difíceis que testaram sua fé. No final, ele perdeu tudo quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas foi poupado devido à intercessão de Abraão. Sua história nos lembra que a riqueza sem discernimento pode levar à ruína. E você, como avalia suas escolhas? Acredita que riqueza deve vir acompanhada de valores espirituais? Deixe seu comentário. 9º, Herodes, o rei arquitetônico. Conhecido como Herodes o Grande, não ficou famoso apenas por suas obras arquitetônicas monumentais, mas também por sua imensa riqueza. Ele acumulou fortunas, construindo e reformando cidades, incluindo a reconstrução do Templo de Jerusalém, conhecido como o Templo de Herodes. Sua riqueza vinha de taxas altas, comércio e acordos estratégicos com o Império Romano. Apesar de sua fortuna, Herodes é uma figura controversa. Ele usava suas riquezas para ostentar poder, mas também para manter seu controle político sobre a Judéia. No entanto, a obsessão de Herodes por poder e riqueza o levou a cometer atos terríveis, incluindo o infame massacre de inocentes em Belém, descrito na Bíblia, Mateus 2,16. Agora pense nisso. A riqueza deve ser usada para construir um legado ou apenas para acumular poder? Compartilhe sua visão nos comentários. 8º, José do Egito, o tesoureiro de Faraó. Você consegue imaginar alguém que passou de escravo a governador da nação mais poderosa da época? Essa é a incrível história de José, um homem que enfrentou traição, injustiça e anos de esquecimento numa prisão, mas que acabou se tornando o braço direito do Faraó. José não só salvou o Egito da fome com sua administração impecável, mas também enriqueceu o reino e a si próprio, tornando-se um dos homens mais ricos e influentes do Antigo Testamento. A Bíblia destaca o impacto da sua gestão. Então José continuou acumulando todo o dinheiro que havia no Egito e em Canaã, em troca do cereal que estava sendo comprado. Ele guardou o dinheiro no palácio do Faraó. Gênesis 47:14. Sua jornada nos ensina que a fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis, pode transformar qualquer vida de forma extraordinária. José não apenas acumulou riqueza, mas foi instrumento de provisão divina para muitas nações. Quer saber como José conseguiu superar tantos desafios? Continue assistindo para descobrir mais histórias surpreendentes. 7º, Jacó, o patriarca da prosperidade.
Jacó, neto de Abraão, não foi apenas um homem abençoado espiritualmente, mas também materialmente. Apesar de uma vida marcada por desafios e conflitos, ele acumulou uma fortuna impressionante em gado, servos e bens. Sua maior virada financeira aconteceu durante seu tempo na casa de Labão, seu sogro. Mesmo em meio à exploração e dificuldades, Jacó usou sabedoria e estratégias, muitas vezes guiadas por Deus, para multiplicar suas riquezas. A Bíblia relata como ele prosperou ao sair da casa de Labão, e o homem se tornou extremamente rico e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Gênesis 30, 43. Jacó é uma verdadeira prova de que a perseverança e a confiança nos planos de Deus podem transformar qualquer situação. Ele não só deixou um legado espiritual, mas também material, que impactou gerações. Quer saber quais foram os segredos da prosperidade de Jacó e como ele superou os desafios com Labão? Não perca o próximo ponto da nossa lista. Sexto, Jó, o homem da riqueza restaurada. Imagine perder tudo o que você tem, família, bens, saúde, e ainda assim manter sua fé. Essa é a história de Jó, um homem que enfrentou as mais duras provas e, no final, experimentou a restauração em dobro. Antes das provações, Jó já era descrito como o homem mais rico do Oriente, com uma fortuna impressionante. Seu gado incluía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Jó 1:3. Mas o que realmente impressiona é o que aconteceu depois. Após provar sua fidelidade, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas o abençoou com o dobro de riquezas. O Senhor restaurou a prosperidade de Jó depois que ele orou por seus amigos. O Senhor duplicou tudo o que Jó possuía antes. Jó 42:10. A história de Jó nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é capaz de transformar o sofrimento em abundância e nos dar muito mais do que perdemos. Quer saber como Jó conseguiu se reerguer e o que podemos aprender com sua história? Continue conosco e descubra mais exemplos inspiradores de riqueza e fé na Bíblia. O quinto, Faraó, o governante de riquezas monumentais. Os faraós do Egito não eram apenas líderes, mas ícones de riqueza e poder absolutos. Eles comandavam uma das civilizações mais prósperas da história, acumulando riquezas através de tributos, comércio, conquistas e o trabalho de milhares de súditos. O faraó mencionado na história de José, Gênesis 41, é um exemplo clássico desse poder. Sob sua liderança e com a sabedoria de José, o Egito não só sobreviveu a uma fome devastadora, mas prosperou, tornando-se um centro econômico de sua época. O faraó confiou a José o controle das colheitas e dos recursos do império, demonstrando não apenas poder, mas também uma rara sabedoria. Então o faraó disse a José: "Visto que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se submeterá às suas ordens." Gênesis 41, 39, 40. Embora o faraó fosse extremamente rico, sua capacidade de reconhecer e valorizar o talento de José destacou uma liderança que ia além do poder material. E agora vem a questão: o que é mais importante para um grande líder, o poder absoluto ou a sabedoria para usá-lo bem? Escreva nos comentários a sua opinião e continue assistindo para descobrir mais histórias fascinantes da Bíblia. O quarto, Davi, o pai do legado de ouro. Davi, o grande rei de Israel, não era apenas um guerreiro destemido e um líder espiritual, mas também um homem de imensa prosperidade. Suas conquistas épicas no campo de batalha garantiram riquezas inimagináveis, que ele usou para deixar um legado histórico. A Bíblia nos dá uma dimensão do tamanho dessa fortuna.
Com grandes dificuldades, consegui juntar para o templo do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata e quantidades tão grandes de bronze e ferro que nem dá para pesar. 1 Crônicas 22:14. Para você ter uma ideia, os 100.000 talentos de ouro equivaleriam a aproximadamente os 289 trilhões nos valores atuais. E isso sem contar as riquezas adicionais que Davi conquistou ao derrotar reinos vizinhos. Mas o que realmente diferenciava Davi não era apenas sua riqueza, mas sua confiança inabalável em Deus. Ele enfrentou gigantes, perseguições e batalhas difíceis, mas sua fé nunca vacilou. Seu verdadeiro legado não foi só o ouro que ele deixou para a construção do templo, mas a inspiração de uma vida vivida em comunhão com Deus. E agora, eu quero saber de você, o que é mais importante, conquistar riquezas ou manter uma confiança inabalável em Deus? Comente sua resposta e continue assistindo, porque as próximas histórias irão te surpreender ainda mais. Terceiro, Abraão, o patriarca multimilionário. Abraão, conhecido como o pai da fé, não era apenas um exemplo de espiritualidade, mas também um símbolo de prosperidade. A Bíblia deixa claro, Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Gênesis 13:2. Sua riqueza era tão vasta que ele chegou a ter um exército particular de 318 homens treinados. Gênesis 14:14. Esse detalhe impressionante demonstra que Abraão não só acumulou bens materiais, mas também alcançou um nível de poder e influência que poucos na sua época poderiam imaginar. Mas o que torna Abraão único é que sua fortuna não veio de conquistas militares ou políticas, mas sim de sua obediência e aliança com Deus. Ele deixou tudo para trás, sua terra, sua família e sua segurança, para seguir uma promessa divina. E foi essa fé inabalável que trouxe bênçãos inimagináveis, transformando Abraão em um dos homens mais ricos e respeitados de sua época. Agora, aqui vai uma pergunta para você refletir. O que você estaria disposto a sacrificar por uma promessa divina? Escreva nos comentários e não perca as próximas histórias inspiradoras que temos para você. Segundo, Nabucodonosor II, o conquistador de tesouros. Nosso outro nome é o poderoso Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, conhecido tanto por sua força militar quanto pelo luxo e grandiosidade de suas realizações. Ele foi o responsável pela construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas sua riqueza não parava por aí. De acordo com 2 Reis 24:14-15, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou consigo toda a cidade cativa, incluindo soldados, artesãos, ferreiros e mais de 10.000 pessoas, além de tesouros incalculáveis do templo e das casas da elite. Ele não apenas acumulou riquezas materiais, mas consolidou seu domínio ao capturar talentos e recursos de várias nações. No entanto, toda essa riqueza e poder acabaram sendo uma armadilha. Sua arrogância quase o levou à ruína, como registrado na Bíblia. Ele chegou a perder sua sanidade, sendo humilhado publicamente, até reconhecer que o verdadeiro soberano é Deus. E você, acha que a riqueza sem humildade pode destruir um homem? Comente aqui o que pensa sobre a história de Nabucodonosor. E em primeiro lugar, Salomão, o rei da riqueza suprema. Finalizamos com um homem que foi, sem dúvidas, o mais rico de toda a Bíblia, Salomão. Sua riqueza não tinha precedentes nem comparação. Todos os anos, ele recebia 666 talentos de ouro, o que equivale a 679 quilos de ouro.
Para colocar em perspectiva, isso representaria aproximadamente 1,4 bilhão de dólares por ano nos valores atuais. E ele governou por 40 anos. No tempo de Salomão, a abundância era tão grande que a prata perdeu completamente seu valor, sendo tratada como um metal comum. A Bíblia relata que nada havia de prata, pois a prata, nos dias de Salomão, não tinha valor algum. 1 Reis 10, 21. E mais, todos os vasos de sua casa eram de ouro puro, e até os utensílios de seu palácio no Líbano eram feitos desse metal precioso. Além disso, Salomão possuía um exército de 12.000 cavalos, uma demonstração de poder e prestígio que poucas figuras históricas poderiam igualar. Mas o mais incrível é que toda essa riqueza foi um presente de Deus. Quando o Senhor ofereceu a Salomão qualquer coisa que ele desejasse, ele pediu sabedoria para governar seu povo. Em troca, Deus não apenas lhe deu sabedoria, mas também riquezas e honra incomparáveis. E também lhe darei riquezas e fama como nenhum outro rei teve antes de você e como ninguém terá depois de você. 1 Reis 3:13. E agora a pergunta que fica: se você pudesse escolher entre sabedoria e riquezas, o que você pediria? E é justamente essa reflexão que nos leva a olhar para os outros grandes exemplos de riqueza na Bíblia. Afinal, os homens que exploramos aqui não foram apenas ricos em bens materiais, mas também carregaram lições poderosas e histórias transformadoras. Esses homens não foram apenas ricos em bens materiais, mas também em lições e histórias que continuam nos ensinando até hoje. Cada um deles nos mostra que a verdadeira riqueza está além do ouro ou da prata. Ela está na fé, na sabedoria e na perseverança. E agora eu quero saber, qual desses exemplos mais te inspira? Deixe sua resposta nos comentários, porque sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que temos preparado para você. Estamos apenas começando nossa jornada por histórias que transformam vidas. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe e até a próxima.